Uma das rupturas mais viscerais na história europeia foi a queda do Império Romano do Ocidente. Uma grande civilização milenar era assassinada por uma miríade de instabilidades, guerras civis e principalmente invasões. Duas estirpes protagonistas dessas incursões migratórias foram sem dúvidas os germânicos e os hunos, e juntamente com eles vieram também suas lendas e tradições orais a criarem raízes naquele novo solo, muitas vezes ilustrando as escaramuças entre esses dois invasores. Uma dessas lendas foi a Canção dos Nibelungos, o mais famoso épico germânico, já comentado extensamente num vídeo específico do canal, o qual é recomendado que seja assistido antes deste. Na segunda parte dessa saga, a qual se passa na Terra dos Hunos, destaca-se um herói específico, Hildebrando, o servo de guerra de Teodorico de Verona, rei dos Ostrogodos, mas que estava a serviço de Átila no épico. Esse personagem tem uma história própria, a qual, apesar de se situar cronologicamente após os acontecimentos da Nibelungenlied, foi escrita antes dela, por volta dos séculos 8 e 9. Escrita em forma de poema no alemão antigo, a história concentra-se no duelo de campeões no lugar de seus respectivos exércitos. De um lado, Hildebrando, o campeão dos Ostrogodos, que regressam à Europa Central como invasores, e do lado defensor, um jovem chamado Radobrando. O protagonista, o qual já é um homem idoso, mas, assim como na Canção dos Nibelungos, é caracterizado como um homem honrado, experiente e sábio. Antes da batalha, pergunta ao seu antagonista quem ele seria, e qual seria a sua filiação. Radobrando, então, se apresenta como filho de Hildebrando, um guerreiro germânico que foi forçado a ir para o leste, uma vez que Odoacro, rei dos Érulos, expulsou a ele e ao seu mestre. Fica claro, então, tanto para os personagens quanto para os leitores, de que há aqui um trágico e iminente duelo entre pai e filho, um tema existente em muitos mitos e lendas. Especificamente entre os povos indo-europeus, o fratricídio foi mais comum do que em outras sociedades, o que é expressado nas suas famosas narrativas, como a dos Sete contra Tebas, o mito de Rômulo e Remo e também o Bhagavad Gita, não raro mesclando essa tendência cultural com os temas metafísicos de sacrifício e abnegação. O folclore indo-europeu também geraria diversas histórias como a Canção de Hildebrando, onde especificamente o pai enfrenta o filho e, não raro, vence este. O exemplo mais famoso disso seria o duelo entre o rei Arthur e seu filho espúrio e fruto de incesto Mordred, o qual desafia o pai para usurpar seu trono. Mas o duelo entre ancestral e descendente também se repete no ciclo irlandês de Ulster, na Batalha de Cuchulainn com seu filho Conlan, e também no épico dos reis persa, entre os personagens Sorab e Rostam. Diferentemente da Chaos Kampf clássica, onde o mais novo derrota o mais velho com o fito de fundar e estabelecer uma nova ordem, como Zeus derrotou seu pai Cronos na Titanomaquia, quando o pai derrota o filho nesses mitos, há a preservação e a manutenção de uma tradição já posta ante a um desafio encarnado em um contendor jovem, porém ilegítimo ou indigno, características essas exacerbadas no personagem de Mordred. Além disso, um lugar comum muito presente nesse tipo de narrativa é a questão do mistério em algum grau. Ou o duelo se dá em total desconhecimento da relação filial entre os combatentes, apenas vindo a revelação muitas vezes quando o filho já está morto, ou quando esta é conhecida e é apenas subentendida ou até mesmo ignorada, não sendo capaz por si só de evitar o embate. Isso ocorre porque o soberano, aqui representado no pai, deve enfrentar o seu próprio erro que se encarna em seu filho, de forma impessoal, neutralizando a ameaça à ordem, a qual é derivada de si próprio, o que não deixa de ser um fim trágico e doloroso para ele, porque o ato de vitimar o próprio filho, por mais que por razão de justiça e de proteção, não deixa de ser o arrancar da extensão de si mesmo, ação essa que constitui, também, um sacrifício. Apesar de tudo isso, aqui novamente o dia prevalece sobre a noite, mas não como um alvorecer redivivo, mas sim como uma continuidade dos calendários diuturnos. A história persiste quando Hildebrando, percebendo que enfrentaria seu próprio filho, pede aos céus que o embate não ocorra. Assim, ele entrega ao descendente, como prova de amizade e boa-fé, um anel vindo diretamente do tesouro do rei dos Hunos, onde ele havia passado a maior parte dos seus dias. A figura do anel é ainda mais irônica quando se leva em conta os acontecimentos da Canção dos Nibelungos, que ocorreram antes desse duelo individual,
o anel que foi arrancado da valquíria Brunhild, que simbolizava sua força e virgindade, foi entregue pelo herói Siegfried à sua esposa Kriemhild, que se tornaria, depois da morte deste, a rainha dos Hunos ao casar com Átila. Aquele objeto que havia sido a primeira fonte de conflito entre as rainhas da Borgônia e que eliminaria vários povos em fratricídios, aqui retorna nas mãos de Hildebrando, precisamente o herói que matou a rainha Kriemhild no final daquela saga. Algo que pode ser interpretado como retorno à pátria daquela cena conflituosa. Apesar do pai tentar ressignificar o anel, essa interpretação se confirma ainda mais com a resposta de Radobrando, o qual não acredita na possibilidade de seu pai estar vivo. Pelo contrário, ele chama Hildebrando de velho Huno e fala que este está se valendo de uma enganação para vitimá-lo. Ora, Radobrando, que permanecera em terras germânicas, se via como alheio a todas aquelas reiterações de engodos que destruíram as cortes de Worms e da Hungria. Tendo todos aqueles trágicos acontecimentos em vista, como poderia Radobrando tolerar tal símbolo? Como poderia ele consentir com o regresso da materialização de toda discórdia, sangue e perfídia, mesmo quando vindo da boa fé de seu próprio pai, que buscou, conforme podia, consertar os erros tanto dos Nibelungos quanto dos Hunos? Não poderia, e é justamente esse destino irônico que adiciona mais uma pitada de tragédia a esses personagens. O fato de Radobrando chamar Hildebrando de Huno é muito curioso quando se leva em conta a associação posterior que os alemães teriam com esse antigo e nômade povo das estepes. A mais famosa associação entre os dois partiu do próprio Kaiser Wilhelm II, durante a rebelião dos Boxers na China, na qual ele disse que os alemães deveriam agir contra os revoltosos da mesma forma que Átila agiu contra os povos que ele invadiu. Essa correlação seria amplamente aproveitada em propaganda pelos ingleses na Primeira Guerra Mundial, com a comparação dos alemães com os hunos sendo argumentada a níveis etnológicos, históricos e até literários, inclusive com a citação à própria Nibelungenlied por Edward Hutton em seu livro sobre Átila, escrito em 1915. Na introdução desse livro, ele diz, sem provas, que os prussianos na verdade são fino-úgricos e turânicos de estirpe, numa tentativa de ligá-los geneticamente aos hunos, e que a unificação alemã, sob a égide militarista prussiana, era o que estava a reviver o barbarismo na Europa, com esse autor por fim clamando aos ingleses para que esses destruíssem a Alemanha em seu esforço de guerra. Essa incompreensão, que leva a vincular os germânicos que saem de suas terras a povos orientais, já ilustrada nessa saga em comento, perpassa pelas cruzadas balto-eslavas e pelas guerras mundiais, e também a diáspora alemã, sendo ela um descompasso cultural que se mistura com um drama inerentemente humano, com o paralelo aqui no desencontro entre compatriotas, adquirindo um caráter fatídico na metáfora de um filho não reconhecer o próprio pai. E é esse singelo engano entre parentes tão próximos que é a única coisa a expressar a inexorabilidade do confronto, com os dois campeões enfim se pondo a enfrentar com armas em punho. E, em silêncio, termina o poema a respeito do duelo entre pai e filho, logo após ele começar, com suas últimas estrofes nunca tendo sido redigidas, ou mesmo perdidas em meio à fraca reminiscência da oralidade. É como se o destino, propositalmente, nos tivesse obtido a claridade, em nome de uma amenização do desfecho trágico, o que, no fim das contas, apesar de sabermos por outras fontes o desfecho da contenda, estende imemorialmente a tristeza de tal batalha sequer ter ocorrido. Es lebt ein Lied in unserem Land, Einzelkampf zu ehren. Zog Hildebrand vor Hadobrand zum Zank zwischen zwei Heeren. Ach, Hahn und Erbe rückten so, Rock rüstverkrächt zur Fehde. Sie hielten Helden vor und ritten rasch zur Rede. Herr Hildebrand hob also an, als Weißer war er würdig und frug den Feind des Vaters
Vaterstamm, er sei wes Volk gebürtig. Der trug es vor im trotzgen Ton, als Hardobrand, so höre, des Hildebrandes hehrer Sohn, so lautet Landsmanns Lehre. So fern ging vormals Vaters Gang, ließ Weib und wehrlos wiege, wo Dakas Argin ostwärts zwang, dient Dieterich im Kriege. Bei fern Gefolg und fern Gefild, im Heere herrscht da immer des tapfern Teufrichs treues Schild, er landsverliebt lebt nimmer. Da Hildebrand das Herz erstand, der Himmel es verhüte, das Blut dem Blutband eng verwandt, zum Recken bringen riete. Fang diesen friedlich Freundschaftsring aus runden Herrschers Horte, doch höhnend Hartbrand Hildbranding warf wahlgewillt die Worte. Nur Speer zu Speer und Spitz zu Spitz, dein Hehl und Hull ich hasse. Du Hunne meinst ein heller Witz, längst dass ich lanzen lasse. Von West vom Dendelsee mir war des Kaufmanns klare Kunde. Hildbrand, Herr Brandes Sohn, man sah auf Wahlstatt Welk der Wunde. Welch weh 5 Dutzend Winter ganz erklang des Klügern Klage, war ich verschont bei Schlacht und Schanz, muss morden mich der Mage, wenn's schon Gewinn im Wettestreit an Balg und Brünn die Sitte. O Unheil enden wird's im Leid, soll so nicht sehren Zippe. Doch wer nun Waffen dir verwehrt, nie fängt der Feigling Frieden. So scheide gutes Schicksalsschwert den Sieger vom Besiegten. Da barsten Banner, Gere bald, sie müssten jedem Milde. Gefährlich trug mit Gewalt sich Schwert in schwere Schilde. Ein arges Ende ahnt das Herz, scheu schweigen die Geschichten. Wer kann denn ohne schlimm